Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem aqui está feliz, diga amém. Convido os irmãos a ficarem de pé para lermos a palavra do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 14, verso de número 15. Êxodo, capítulo 14, verso de número 15. Prometo aos irmãos que antes de meia-noite eu termino a palavra, tá certo? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra. Fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir nesta noite. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Quero agradecer a presença dos nossos visitantes que estão conosco nesta noite. Sintam-se bem aqui. Vocês que estão nos assistindo também pela internet. Que Deus possa estar abençoando a sua vida nesta noite. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, fala, creio que todos nós conhecemos essa palavra, fala de Moisés, após tirar o povo ali do Egito de 430 anos de escravidão no Egito. Agora o povo sai do Egito e vai em direção à terra tão sonhada, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. E eu acho interessante, meus irmãos, saindo um pouco do texto, há algum tempo atrás, eu vi uma reportagem na televisão, em que a reportagem falava de um lago que há lá na Holanda, lá na Europa, e esse lago, ele, no verão, as pessoas pescam ali, as pessoas praticam esportes aquáticos, as pessoas fazem várias coisas naquele lago ali na Holanda. Mas quando chega no inverno, o inverno ali é muito rigoroso, aquele lago ele se congela. E ao se congelar, forma uma camada de gelo muito grossa na superfície daquele lago, e as pessoas então aproveitam aquele lago para praticar andar de patins, passear no gelo e várias coisas que se faz ali no gelo. As pessoas aproveitam aquele lugar para passear naquele lugar, e eu fiquei pensando nesse texto. E o texto bíblico que nós lemos fala que o povo de Deus, ele estava enfrentando uma grande dificuldade. Eles haviam saído do Egito, rumo à terra prometida, e agora, no meio do caminho, eles se dão de frente com o mar vermelho. E agora aqueles homens, aquelas pessoas de Israel, eles estão numa situação difícil, porque na frente estava o mar, de um lado o deserto, do outro lado o deserto, e atrás o grande exército de Faraó, um exército que vinha com o intuito de prender, matar e levar novamente o povo de Deus cativo para o Egito. Humanamente falando, era impossível o povo escapar daquela situação, não tinha para onde fugir. Fazer o quê? Se à frente estava a praia do Mar Vermelho, o deserto de um lado, o deserto do outro, e atrás Faraó com seus soldados. E agora então aquele povo que foi liberto dali do Egito,
depois daquelas pragas que Deus mandou para o Egito, eles libera o povo de Deus. E agora o povo de Deus, eles começam, ao invés de clamar a Deus, eles começam a reclamar de Moisés, reclamar de Deus, porque eles levaram eles para morrer ali no deserto, ao invés de deixarem eles escravos no Egito. E o Senhor disse apenas uma coisa para Moisés: que o povo seguisse em frente. E eu fiquei pensando nesse texto, e eu fiquei pensando naquele povo ali, como seguir em frente, se na frente estava o mar, havia uma praia, e a tendência de quem, eu creio que todos nós já fomos numa praia, quando nós avançamos na praia dentro para o mar, a tendência é o mar nos encobrir e nos afogar. Mas a ordem que Deus deu àquele povo deu a Moisés para que orientasse aquele povo, é que eles seguissem em frente, marchassem em frente. Ou seja, humanamente falando, aquele povo iria se afogar. E aí eu me lembrei daquele lago que eu contei para vocês na Holanda. Falei, mas Deus poderia pelo menos fazer como aquele lago da Holanda, poderia congelar aquele lago, e o povo passaria por cima do gelo, né? E sairia lá do outro lado. Mas, meus irmãos, o Senhor preferiu fazer outra coisa. O Senhor, o nosso Deus, preferiu fazer algo melhor por aquele povo, o povo que se chamava povo de Deus. O Deus, então, ele abre uma estrada no meio do mar. O texto diz que Deus abriu um caminho no meio do mar, e segundo os estudiosos, aquela distância de uma praia a outra, de outro lado, dava em média 4 quilômetros e 800 metros, ou seja, aproximadamente 5 quilômetros. E eu achei interessante que, eu creio que em menos de 1 minuto, Deus abriu então uma estrada no meio do mar de 5 quilômetros. Para os irmãos terem uma ideia do que é 5 quilômetros, é como se você marcasse ali o posto 13 na Dutra, até a Posse, né? Posto 13 é o quilômetro 13, e a Posse eu acho que é 17, não é isso? Eu acho que é isso. Então a distância daquela estrada, daquele mar, daquela travessia, ele dava 5 quilômetros. E segundo os estudiosos, aquele mar, aquela estrada ficou aberta para o povo de Israel passar durante 4 horas. Durante 4 horas, aquela estrada no meio do mar ficou aberta. E o texto diz que o mar, ele fez uma murada, um muro de água de um lado e um muro de água do outro lado, e ali então o povo de Deus passou, todo o povo de Deus passou em segurança. O povo passou, irmãos. Nós estamos próximos de passar de 2023 para 2024. E eu quero deixar uma palavra para você, meu irmão e minha irmã, e o meu desejo é que você receba essa palavra no seu coração. 2024 será um ano que Deus tem preparado para a vida de cada um de nós aqui presente, amém? O ano de 2024 será um ano de muitas bênçãos para nossas vidas. 2024 será um ano maravilhoso para cada um de nós aqui que somos seus filhos.
2024 será um ano de vitórias, de conquista, para cada um de nós que escolhemos estar aqui nesta noite, amém? Poderíamos estar em qualquer outro lugar, irmãos, mas nós escolhemos estar na casa de Deus, na casa do Senhor, porque aqui é onde o povo de Deus clama e Deus ouve. É onde Deus está com seus ouvidos atentos à oração deste lugar. 2023 será um dia de muitas bênçãos para nossas vidas. Falta 10 minutos para romper o ano, é isso? É isso? Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Quantas lutas, irmãos, quantas dificuldades nós passamos em 2023. Mas, irmãos, Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos abençoado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós clamamos com fé e Deus nos ouviu. Nós clamamos o Senhor e Ele atendeu às nossas orações. 2023 foi um ano de lutas, mas também foi um ano de muitas vitórias. Quantas lutas, quantas dificuldades passamos, mas Deus esteve conosco. E diante da dificuldade, diante da luta, diante do desespero, meus irmãos, nós temos que tomamos normalmente duas atitudes. Nós podemos clamar a Deus. Clamar como Moisés clamou ao povo de Deus. Mas também nós podemos reclamar de Deus. Naquele momento tão difícil, de tantas lutas, Moisés escolheu clamar a Deus. Porque Moisés tinha fé em Deus. E a fé, ela vem através da palavra de Deus, vem através de ouvir a palavra de Deus. Moisés, embora sendo um homem só, ele clamou a Deus, e aquela multidão, a multidão reclamou, mas Deus preferiu escolher o clamor de Moisés, e assim Moisés foi ouvido, porque Moisés tinha uma fé inabalável em Deus. Moisés preferiu clamar, e o Senhor então ordenou a ele: diga ao povo que marche. Meus irmãos, Deus tem essa palavra para nós nesta noite, para nós não temermos. Você que está temendo o que vai acontecer durante o ano 2024, não tenha medo, meu irmão, não tenha medo das notícias ruins que têm surgido através dos noticiários, notícias de morte, de doença, de bala perdida, de assalto, de guerra, de roubo, tantas coisas ruins que têm sido anunciado, mas creia, daqui a instante estaremos passando, atravessando esse mar, estaremos passando de 2023 para 2024, mas nós não podemos esquecer nunca, mas nós devemos nos lembrar sempre que o nosso Deus, Ele está à nossa frente. O nosso Deus, Ele está à nossa frente, atento às nossas orações, atento às nossas súplicas, e Ele não deixará que nós passemos, irmãos, necessidade. Ele está olhando para nós, e a ordem dele para nós é que nós devemos marchar. Marchar, irmãos, é seguir em frente. Marchar é avançar. Por isso, meu irmão, entre 2024, sabendo que Deus tem muitas coisas boas a realizar em nossas vidas. Ele tem vitória a nos conceder. Ele tem conquista a nos dar, mas para isso precisamos, irmãos,
colocar os nossos olhos em Deus. E é assim, e foi assim que aquele povo passou. Ele atravessou o Mar Vermelho e o milagre aconteceu. Foram 5 quilômetros, irmãos, de estrada construída no meio do mar. E a oração de Moisés, a fé de Moisés, fez com que o céu se movesse. E Deus então fez o povo passar pelo meio daquele mar de pé enxuto. O Senhor tem coisas boas para nós, amém? O Senhor tem coisas maravilhosas para nós, meus irmãos. E eu digo para os irmãos, o ano de 2024 vai ser um ano de muitas vitórias em nossas vidas. Você crê nisso? Você acredita que o ano de 2024 vai ser um ano diferente na sua vida? Você crê que o ano de 2024 pode ser o melhor ano da sua vida? Eu creio que o ano de 2024 vai ser um ano maravilhoso na minha vida. E você crê nisso? Você recebe essa palavra, meu irmão? Que o ano de 2024 vai ser o melhor ano da sua vida? Eu creio que vai ser na minha vida. Sabe por que eu creio? Porque eu creio que eu vou fazer todo o esforço da minha vida para viver no ano de 2024 melhor do que eu vivi no ano de 2023. Eu vou procurar consagrar a minha vida ao Senhor. Vou procurar me dedicar mais a Deus. Vou procurar orar mais. Vou procurar ler mais a palavra de Deus. E assim, o ano de 2024 vai ser o melhor ano na minha vida. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Que Deus abençoe, meu irmão. E que o ano de 2024 seja um ano de muita resposta para você. O ano de 2024 seja um ano que você vai ler mais a Bíblia. O ano de 2024 vai ser um ano que você vai ter mais tempo para orar, se colocar de joelho no teu quarto e clamar a Deus pela sua vida.